sua Bíblia em Mateus 17, versículo 20, e se vamos falar de fé, as barreiras da fé, é o que eu vou falar. As barreiras da fé. Mateus 17, 20, nós vamos começar por aqui, os 3 textos que a gente precisa tocar neles para a gente falar de fé. Mateus 17, 20 diz assim: e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Quantos já ouviram esse texto? Só umas 50 mil vezes. Mas preste atenção numa coisa, vê se você já teve essa sensação. Algumas vezes, quando eu ouvi a ministração desse texto, ou eu li esse texto, e você ouve Jesus dizendo, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, vai para colar e ele vai obedecer. Como é que você sente o tamanho da sua fé? Você já se sentiu que a tua fé é um zero à esquerda? Porque quando você olha para esse texto e vê assim, se for do tamanho de um grão de mostarda, dá para mover a montanha, então que tamanho que é a minha fé? Um grão de mostarda, você sabe o que é um grão de mostarda? É pena que eu não pedi para botar no projetor, eu até tenho aqui. Se você pegar o dedo e colocar um grão de mostarda aqui, da onde você está aqui na frente já não dá para ver. Isso é o tamanho de um grão de mostarda, e ela se transforma na maior hortaliça que tem. Aí Jesus está dizendo, e se Jesus está falando, ele não mente. Se você tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer? Você vai dizer, monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Aí eu falo assim, qual é o tamanho da minha fé? Você já teve essa sensação? Se a fé faz isso, a minha, então, que tamanho é? Mas aí está uma questão. A palavra que está traduzida como pequena fé, no original, no grego, ela poderia ser também traduzida como falta de fé. Mas alguém que traduziu colocando pequena fé. Mas, se fosse colocar a outra palavra que pode ser aplicada, seria falta de fé e não pequena fé. Aí eu quero te mostrar, abra sua Bíblia em Lucas 17, 6. Eu falei que eram 3 textos, porque aí você vai entender o que quer dizer. Respondeu-lhe o Senhor, Lucas capítulo 17, versículo 6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranque-te aqui, transplante-te ao mar, e ela vos obedecerá. Não é do tamanho, é se tiver. É questão não de tamanho, mas se existe. Você está entendendo? Por isso que outro texto poderia ser traduzido não como pequena fé, mas poderia ter sido traduzido como falta de fé. Por causa da vossa falta de fé é que não aconteceu. Porque se tivesse fé, no tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, você diria. Abra sua Bíblia em Mateus 21, versículo 21. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo, se a este monte disserte, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. É se tiverdes, e não por causa da pequena. Fale com o seu irmão. A questão não é o tamanho. A questão é se existe. Porque senão a gente olha e fala, um tamanho de fé desse move a montanha, então eu vou mover o quê? Nem uma unha. Mas o que o texto está querendo dizer não é tamanho de fé, mas é se tem fé. Esse texto cita inúmeras vezes. Quantos de nós pensamos, eu não tenho fé nenhuma, enquanto na verdade você estava cheio de fé? Perceba aquele outro texto que nós lemos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, como está comparando, está dizendo que o grão de mostarda, ele some na tua mão, mas o grão de mostarda, embora suma na tua mão, se transforma na maior hortaliça, porque dentro da semente da mostarda está uma hortaliça grande. Quando Deus olha, e a gente aprende isso com Miles, quando Deus olha uma floresta, Ele vê todas as árvores, todas as copas, Ele vê todos os tipos, todas as qualidades primeiro, Ele vai lá no fim da floresta, toda ela plantada,
ela olha as florestas, olha os matos, aqueles que vão poder comer, aqueles que vão ser veneno, aqueles que vão servir para curar, e de repente ele pega e junta aquilo tudo e bota numa única semente, joga no chão e vira uma floresta. E a Bíblia está dizendo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, se você tiver fé como o quê? Como um grão, que quando você olha para ele não serve para nada, mas está cheio de riquezas lá dentro, você vai conseguir desatar o futuro da sua vida. Acredite, o que está para o teu futuro já está dentro de você, você é a semente de Deus plantada nessa geração. Uma semente na mão não serve para nada, mas uma semente no solo produz uma grande colheita. Deus te plantou nesse solo para produzir uma grande colheita. E talvez você fique dizendo, pastor, mas o senhor não me conhece, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas deixa eu te dizer, você tem dentro de você coisas que Deus plantou e você precisa se transformar como um grão de mostarda. Deixar aparecer o que Deus plantou dentro de você. Então a questão não é se eu tenho um tamanho grande de fé. Pastor, minha fé é pequena para isso. Não, você não tem fé. Não é uma fé pequena. Pastor, eu tenho uma fé grande para isso. Não, você não tem uma fé grande, você tem fé. E às vezes eu tenho fé para uma coisa e não tenho fé para outra. Mas não quer dizer que a fé é pequena ou grande. Quer dizer que eu tenho para isso e não tenho para aquilo. Então, na verdade, quando nós olhamos para o nosso futuro, você tem que entender que o teu futuro já está plantado dentro de você. O teu futuro já existe em Deus e dentro de você. Existem coisas que você começa a querer e não sabe de onde veio. Veio da semente que Deus plantou dentro de você. A semente já tem dentro dela o que é necessário para fazer uma grande árvore. Você já é uma grande árvore. Talvez você não descobriu isso ainda. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você ainda não sabe qual é o meu tamanho. Não é questão de ter fé grande, é questão de saber que existe algo que Deus colocou em você. A fé exige a capacidade de assumir risco. Fé sem risco não existe. É apenas seguir o fluxo. Mas se você precisa dar um passo no escuro, você precisa de ter fé e vai assumir o risco de pisar no lugar errado. As pessoas querem um plano completo, elas querem, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, então me mostre tudo. Não, fé, você olha para Abraão, o pai de quê? Da fé. Agora me diz, qual foi o milagre que Abraão realizou para ser chamado pai da fé? Qual foi o mar que ele abriu para ele ser chamado pai da fé? Me diga qual foi o fogo que ele fez descer do céu como Elias, para que ele fosse chamado pai da fé. Me diz, com uma queixada de jumento ele foi capaz de destruir algum inimigo? Não, mas a Bíblia diz que aquele homem era o pai da fé, porque fé não tem a ver com milagres, fé tem a ver com a capacidade de realizar aquilo que é impossível para nós, mas já está criado em Deus. Existem coisas que é impossível para você, mas já está gerado no coração de Deus. Você tem que passar um risco e assumir o risco e conquistar o futuro. Você precisa chegar onde Deus planejou. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você se tornar aquilo que Deus não projetou você para ser. Imagine Niemeia se tornasse um grande cirurgião. Imagina Pitangui se transformasse em um grande arquiteto. Poderiam ser excelentes, porque tem pessoas que dão certo em qualquer coisa, mas nunca teriam desenvolvido o seu total potencial. Deus não te chamou para dar certo, Deus te chamou para desenvolver todo o seu potencial. A pior coisa que pode acontecer com o homem é dar certo no lugar errado. Porque tem gente que consegue frutificar em qualquer lugar que estiver, mas nunca frutificará como no lugar que deveria estar. Você entende isso? Não dá para repetir, não. Quem anotou, anotou. Presta atenção. Fale com seu irmão. Existe um futuro que está sendo gerado agora dentro do seu coração. Deus é um Deus de futuro. Deus é um Deus de futuro.
quando o povo ia ser levado para o cativeiro, Deus coloca na boca do profeta uma palavra para dar um futuro para alguém que ia ficar 70 anos preso no cativeiro. Ele disse: orai pela cidade ao qual vocês serão transportados, porque se ela prosperar, vocês prosperarão. Um futuro dentro do cativeiro. Mas aí ele diz: se você está pensando que eu estou pensando mal de você, fique tranquilo, só eu sei dos planos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Deus estava criando um futuro em alguém que ia para o cativeiro, porque Deus é um Deus de futuro. Se você acha que acabou o teu futuro, eu estou aqui para te dizer, ele nem começou ainda. Pastor, mas o meu sonho é ter uma casinha, fazer as minhas viagens e comprar um carrinho. Já comprou? Então morre, miserável. E dá lugar para quem quer alguma coisa. Você já viu quais são os nossos sonhos? Não, pastor, o meu sonho era simplesmente... Não. Deus é Deus do extraordinário. Deus coloca você assentado com príncipes, ainda que você estava sentado no monturo. Deus não está preocupado se você está formado em Harvard ou se você fez o primeiro grau. Deus é aquele que dá capacidade para levantar o escravo como príncipe. José era um escravo que foi treinado como príncipe. Aliás, Moisés era um escravo que foi treinado como príncipe, porque Deus é especialista em transformar escravos em príncipes. Pastor, mas eu já estou muito velho. Velho é o diabo. Aí a gente olha para a nossa geração, a geração que está vivendo com a gente, pessoas de 60 anos, e diz: ah, se eu tivesse meus 40. Aí esse moço passa a ter 70 porque viveu mais 10 anos. Aí ele fala: ah, se eu tivesse meus 50. Aí ele vive mais 10 anos, chega a 80 e diz: ah, se eu tivesse meus 60. Aí ele fala: agora já não me resta mais vida. O cara vai viver 100 anos e deixou de ser aquilo que Deus programou para ele. Ei, ninguém está falando quantos anos você tem. Deus é o Senhor de todo o tempo. Deus transforma 1000 anos em um dia, e um dia em 1000 anos. Ele pode produzir na sua vida mais do que já aconteceu nos últimos 50 anos, mais do que já aconteceu nos últimos 60 anos. Ele só precisa que você dê um passo de fé, se arrisque e deixe tudo nas mãos dele, que o resto ele fará melhor do que você. Mas o problema é que nos ensinaram que tem que ter uma fé pequena, uma fé grande. Não, eu tenho que acreditar que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e todos aqueles verão aquilo que ele fará na minha vida hoje e agora. A fé exige que a gente deixe a nossa área de conforto e segurança para nos lançarmos em algo que a gente não está vendo. Tem empresas que ainda não foram constituídas porque a gente está com medo de dar certo. Há 2 riscos: dar errado e dar certo. Você tem que assumir um dos dois. Para de assumir o risco de dar errado. Dar errado já deu. Deixa Deus dar certo. Bill Johnson, no seu livro, disse: recuso-me a dar ouvido à advertência de possíveis excessos daqueles que já se acostumaram com a falta. Tem gente que está do seu lado que se acostumou tanto com a falta que está dizendo: eu acho que você está indo demais, você tem que segurar mais a tua onda. Ele acostumou com a falta. Deus não te chamou para acostumar com a falta. Deus te chamou para acostumar com a abundância, porque o reino tem abundância. O padrão da vida cristã deve ser estabelecido por aqueles que estão ainda com a capacidade de assumir risco e conquistar o seu futuro. Mas não, quem está ditando quais são os padrões cristãos, muitas das vezes são pessoas que perderam a capacidade de sonhar e de assumir risco e quer te manter num quadrado, mas Deus está te chamando hoje para sair do quadrado e ver a grande visão da terra que Ele tem para cada um de nós. Mas tem que assumir o risco. Tudo é risco. Às vezes nós acomodamos a nossa incredulidade. Você já viu quando a gente está caminhando na rua e tem uma pedrinha no sapato, pequenininha, a gente começa andando assim, ó. E a gente vai chegando ela para o canto. E aí daqui a pouco a gente acomodou e ela já não dói tanto. E aí a gente anda. Ao invés de simplesmente a gente tirar o sapato, bater. Mas o que vão dizer de mim? Eu tirei o sapato no meio da rua.
O problema é que a nossa fé está sendo moldada por pessoas que vão dizer qual é o padrão que a gente tem que seguir. A nossa fé às vezes está sendo moldada por pessoas que já desistiram de sonhar há muitos anos e não quer que ninguém sonhe mais. A nossa fé às vezes está sendo moldada por alguém que cansou de dar errado e agora está te ensinando a frustração dele. Mas Deus te chamou para receber um vinho novo, uma fé que realmente vai mover montanhas. Aquilo que estava impossível na sua vida será restaurado como a possibilidade de Deus de invadir a terra, assim como ele invadiu a terra naquele dia que Moisés chegou no meio na frente do mar e o céu invade a terra e abre o mar. Se prepare, 2016 é o ano de Deus invadir a terra e abrir o mar. Existem portas que só cabe você. Quando o povo de Israel passou na porta que cabia a eles, e o povo de Faraó tentou entrar na porta que era só para Israel, morreram presos na porta do mar. Fique preocupado não, se vão puxar o teu tapete. Tem porta que Deus abriu só para você. A gente precisa entender isso. Alguns podem dizer às vezes que eu vivo no mundo da fantasia. Um dia eu estava no monte, eu peguei a barraca e fui para o monte orar. Aliás, eu já moro no monte, que Petrópolis é um monte. Mas aí eu fui no monte mais alto ainda. Levei uma barraca porque podia chover. E falei, era uma segunda, 9 da manhã. Falei, eu vou sair só para o culto às 4 horas da tarde na terça-feira. Botei minha barraca para se tivesse chuva. Fiquei ali, passei aquelas horas das madrugadas orando, cantando, tocando. Aí uma certa hora, irmãos, eu não deveria ser capaz de dizer as coisas que eu digo, porque pensa num cara que era duro de marré, pensa num cara que, assim, como diz a música do Geraldo Guimarães, tinha tudo para dar errado. Mas aí, de repente, eu estou lá naquele monte, e numa tarde de terça-feira já, eu levantei minha mão orando ao Senhor, e eu dizia para Deus, Senhor, eu estou aqui com o meu tênis novo da Nike, branquinho, porque eu podia ter vindo com qualquer um, porque eu sei que vai sujar, mas o Senhor merece o meu melhor. Eu estou aqui, e o meu carro quando era ruim estava lá embaixo, agora que ele é bom, ele está lá embaixo também. Eu falei assim, só que eu quero provar uma coisa, me deixa ser muito rico para provar que dá para ser muito rico e cheio da unção do Espírito Santo. Porque o diabo começou a dizer para a gente que o dinheiro é o problema. Enquanto Eclesiastes vai dizer que o dinheiro é a resposta para algumas coisas. Aí foram dizer para a gente, aí pegaram a nossa fé e formataram, não peça dinheiro para Deus, você tem que pedir coisas importantes. Não peça a sua promoção, você precisa, e foram enlatando. O meu pai mesmo, coitado, pastor há 50 anos, ele vira para mim, na minha adolescência, dizia, para de pensar essa mania de grandeza. Por quê? Porque você tem que se preparar para ir para o céu. E hoje eu entendo que eu preciso preparar para o céu vir para a terra. E na verdade, eu entendo a cultura dele, mas formatar a cabeça dele e a geração atual, alguém está tentando formatar. E ele dizia, para de ficar pensando em tanto dinheiro, para de ficar pensando em negócio. Você precisa pensar no reino. E aí eu descobri que existem negócios do reino. Que Deus pode usar o meu dinheiro para abençoar o reino dele na terra. E aí eu comecei a entender que não era mania de grandeza, era DNA de grandeza. Porque quando Deus fez Adão, ele soprou em Adão o seu sopro de vida. E não há sopro que não saia sem saliva. Ele jogou em Adão o seu DNA. E significa que se ele é um Deus grande, ele botou em nós um espírito de grandeza que é dele. Por isso que todas as vezes que você pensa, você não pensa pequeno. E aquele que não consegue pensar grande se incomoda com os teus pensamentos. E ele começa a tentar te doutrinar e destruir a tua fé, dizendo, pare de pensar tão grande, você não se enxerga. Responda na próxima vez. É um problema de DNA. Meu pai é assim. A gente tem um problema de DNA. O nosso pai é grande. A gente não consegue pensar pequeno. Por quê? Porque o pai dá o DNA para o filho. Quem é filho de Deus? Você tem um DNA grande, irmão. Por isso que você vai fazer a tua casa, você quer fazer maior do que você pode pagar. Há um DNA dentro de você. Por isso quando você acaba de arrumar um emprego, você já quer ser presidente da empresa. Há um DNA dentro de você. Não é mania de grandeza, não é o diabo que está tentando destruir. O diabo está te tentando destruir na hora que ele tenta te botar na caixa e dizer, fique aí quietinho. Mas Deus está falando, eu estou abrindo a caixa, sai daí. Enquanto
enquanto a igreja ficou presa numa fé que não envolve dinheiro, ela simplesmente deixou o diabo tomar todo o dinheiro. Mas está chegando o tempo da transferência de riquezas, aonde o povo de Deus vai conquistar as áreas de influência na sociedade. Isso já começou a acontecer e você faz parte disso. Desengaveta este sonho em 2016. Tira toda a impossibilidade e diz: eu não posso, o Senhor pode, eu me arrisco, o Senhor me segura. É muito bonito chegar na Bíblia, ver o Moisés botando lá e abriu. O problema é saber, será que eu levanto? Vai abrir. Existem coisas que Deus não vai te responder. Se você olhar a conversa de Abraão e Isaac, você vê o pai e o filho. O filho pergunta ao pai: pai, me responde uma coisa, está tudo perfeito, tem fogo, tem lenha, tem tudo, mas onde está o sacrifício? Aí o pai responde: filho, o Senhor proverá. Mas ele sabia que o sacrifício estava andando do lado dele. E aí você talvez se pergunte: por que então ele disse o Senhor proverá? Será que ele sabia já que Deus ia prover? Não. É que se talvez ele conta para Isaac tudo, o plano completo, talvez Isaac não subia a montanha. Você entendeu por que Deus não te conta tudo? Porque senão você não sobe a montanha, mas o milagre está em cima da montanha. Deus vai permitir que você ande na sua fé e não na dele. Deus pode tudo, mas Ele entende a nossa fraqueza. Ele se fez homem, habitou entre nós, entendeu as nossas fraquezas. E agora Ele sabe que se Ele te contar tudo, que antes de ter o primeiro R$1.000.000, você vai ter que passar muita prova, dificuldade, processo na justiça. Ele sabe que você vai parar no meio do caminho. Então Ele diz, simplesmente haverá provisão. E aí você começa a passar luta e fala: o Senhor não está comigo, o Senhor não está comigo. O fato de ter luta não significa que Deus está contigo, porque quando Jesus falou passa para o outro lado, eles foram e debaixo da ordem de Jesus obedeceram e teve tempestade. A diferença é que quando chega a tempestade debaixo da ordem de Deus, Jesus vai lá e resolve a tempestade para você. Então, sabe por que Deus não te contou tudo agora? Porque senão você para agora. Ele sabe qual é o limite da sua fé. Então, meu irmão, caminha, continua, segue. Não precisa, não estou entendendo tudo, mas continua. Pastor, mas eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. A luz não está no fim, está dentro de você, ela está brilhando. Então continua, porque vai resplandecer na sua luz. Ah, como a luz da aurora que vai brilhando, dia após dia, hora até após hora, até que se torne dia perfeito. O dia perfeito de Deus está chegando sobre a nossa vida. Mas precisa se arriscar. Fé é um risco. E aí naquele monte, eu levantei a mão e estava orando, passou um helicóptero. Eu falei: Senhor, me dá um helicóptero, para eu ir no monte aonde só eu vou. Eu já saí da realidade há muito tempo, irmão. Pastor, mas o que o senhor quer um helicóptero? Para ir no monte? Até um certo dia era. Até o dia que Petrópolis vira uma carreta na serra, fecha a serra, os nossos pregadores convidados chegam 11 horas da noite, o culto já acabou. Um dia eu fui buscar um no Santos Dumont, o Geraldo Guimarães me ligou um dia, eu estava no trânsito, era 7h30, começava o culto, a gente chegou 8:45. Aí ele liga, e ele sabe que eu falei dessa história do helicóptero, ele liga: pastor, está onde? Eu falei: rapaz, eu estou desesperado no meio do trânsito, que o culto já começou há 1h e a gente não chegou ainda. Ele falou: liga não, pastor, quando você tiver o seu helicóptero, você busca o pessoal e não tem trânsito. Eu falei: GG, você me deu mais um motivo para ter. Porque, meu irmão, aprende uma coisa, desbloqueia essa mente de crente aí. Deus não precisa que você tenha motivo para te dar nada. Você não dá o seu filho porque tem motivo. Às vezes ele nem merece, você dá a si mesmo. Aí a Bíblia vem e diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, se não vos dará melhores coisas ao que pedir? Deus não quer que você tenha motivo. Deus quer que você peça. Não segundo o que você pode pagar, mas segundo a fé pode pagar. E aí, depois de falando isso 1 ano, e fora o seguinte, os religiosos me matam quase, quando eu falo que a nossa igreja lá vai ter um helicóptero.
Ah, não, isso é ostentação. É o pessoal que quer moldar a fé. Porque tem gente que tem fé para orar, para o cara ser curado, mas não tem fé para conseguir pagar uma conta de luz. É só onde você direciona a sua fé. Para onde você canalizar a sua fé, vai fluir. Então rega tudo na sua vida que vai fluir tudo. Aí presta atenção, aí no domingo eu pregando, aí veio esse assunto do helicóptero na pregação, eu falei assim, irmãos, e podem morrer de raiva, quem vai morrer? Mas que nós vamos ter um helicóptero, nós vamos ter. Era reunião de empresário na segunda-feira. Chega um empresário na segunda-feira, pega a caminhonete importada dele e fala, pastor, arruma só mais 3, já vende a minha e vão comprar o helicóptero. Aí eu disse para ele, agora não é momento de comprar, é momento de orar e profetizar, ele vai chegar. Porque você também tem que entender os tempos e as horas. Um dia num culto surtado lá na igreja, sabe aquele culto que o pastor surtou? Que você diz assim, para que eu trouxe o visitante hoje? Meu Deus do céu. Meu irmão, quando o teu pastor surtar, fica em paz. Quem convence não é o pastor, é o Espírito Santo, o visitante vai adorar. Vai falar, teu pastor é muito louco, meu irmão. Teu pastor é doido de pedra, adorei isso aqui é melhor do que fumar baseado. O Espírito Santo, rapaz, o Espírito Santo é tão forte que o pastor fala abacaxi, mas o mesmo precisa ouvir morango, e ele ouve morango. Porque quem prega não é o pastor, é o Espírito Santo. Aí naquele culto surtado, meu irmão, eu cheio de fé, e a gente tem que fazer a hora na hora que a fé veio, porque depois a fé vai embora. Porque a vida volta ao normal. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá na parede, pensa, era 400 pessoas. Não, cabia 400, tinha 400 pessoas não. Aí eu botei a mão na parede, falei, irmãos, vira a mão para cá. Todo mundo virou. O bom que crente faz sem entender para quê. Todo mundo virou. E eu comecei, parede, sai daqui. Vai lá para o final do estacionamento, eu estou te mandando, seu lugar não é aqui, sai daqui, no nome de Jesus, sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá, e fiquei, e a igreja louca, mais louca que eu, foi, porque eu estava sentindo, a igreja estava sentindo nada, e estava fazendo o que eu pedi. Aí o que acontece? Foi, sabe o que aconteceu? Foi, inauguramos em junho, agora cabe 1000 cadeiras. Fé não é razão, fé é se ligar no reino do Espírito, na fonte principal que é Deus, e trazer verbalizado aquilo que já está acontecendo no coração de Deus. Aquilo que você verbaliza já aconteceu nele, traz para a terra o teu futuro. E aí o pastor Jean, que também não é muito normal, aliás eu só ando com gente que não é normal, eu acho que eles que estão me contaminando. E aí ele estava pregando lá um dia, a nossa van tinha andado PT, era uma van Jumper, 2011, a van tinha andado PT porque uma longarina amassou, aí pagaram 60 mil de PT na van, foi uma bênção de Deus. Aí, a gente em obra, eu pensando, meu Deus, eu vou usar esses 60 mil, mas não posso, queria comprar outra van. E eu queria comprar uma van top, uma van que é sensacional lá, que eu vi, ela veio das galáxias, essa van. E aí o que acontece? E custava 153 mil. E eu, Senhor, essa van que eu queria, mas eu preciso desse dinheiro para pagar as contas. E tal, eu preciso de uma resposta, eu quero saber se eu compro ou não compro, porque eu não tinha dinheiro para comprar, 93 mil de diferença. Aí o pastor Jean está pregando, o pastor Jean falou assim, isso foi agora, há pouco tempo. O pastor Jean falou assim, você imagina Gideão, coloca um cântaro aqui, coloca um cântaro aqui, coloca uma espada aqui, coloca a corneta aqui e fala assim, Senhor, como é que eu vou lutar assim? E Deus responde, ocupa suas mãos e deixa que a minha resolve o resto. Eu falei, Deus falou para eu comprar, porque quando Deus fala não precisa ter lógica. Lembra que eu falei do morango e do abacaxi? Entendeu o morango e abacaxi agora? Ele falou alguma coisa? Nada. Mas o Espírito Santo falou, viu? Pode comprar, que a minha mão vai descer. Então, meu irmão, se o cara virou para tu e falou assim, o pastor falou isso, não tema com ele que não falou, porque o Espírito Santo acrescentou alguma coisa. Ah, meu irmão, aí depois ele acabou de pregar,
foi fazer o momento da oferta. Na hora que ele levantou para orar, eu vim correndo, porque fé acaba rápido às vezes, até de pastor. Às vezes de pastor acaba mais rápido. Aí sabe o que acontece? Eu falei, eu tenho que verbalizar. Porque depois que você verbalizou, o reino do Espírito tem que entrar em alinhamento com a palavra profética que foi liberada. Aí eu falei com o pastor Jean, eu estava embaixo assim, falei, peraí. Pastor Jean, tal, eu vim correndo, esbaforido. E falei assim, peraí. Falei, irmãos, aí eu com o envelope. Falei assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus acabou de me dizer quando ele estava pregando que é para eu comprar. Nada a ver, mas ele falou. Que era para comprar. E tem uma coisa, só tem 60 mil que eu ia usar para pagar a obra, mas eu quero dizer para você, falta 93 mil. Mas eu vou comprar amanhã de manhã, segunda eu estou pegando, terça ela está sem placa aqui na frente da igreja para a gente orar. E Deus vai fazer alguma coisa no meio de vocês. Resumo da história, no outro dia de manhã eu estava, para que eu fiz isso? Na hora que eu peguei o telefone, porque fé assume risco. Mas naquela hora de noite eu estava com fé. De manhã não, a vida voltou ao normal. De manhã as contas estavam para pagar. De manhã tinha uma penca de coisa lá, esperando um check-in. E agora os 60 eu não podia usar, porque a minha fé me arrebentou. Eu não consegui segurar a minha fé. E eu aprendi uma coisa, quando Deus fala eu corro e faço, depois já era. Porque fé é isso, é assumir risco. Aí sabe o que aconteceu? Dia de manhã, no meu devocional da manhã, que eu faço na igreja, fui orar, Senhor, não me deixa passar vergonha. Porque a fé tinha ficado no culto anterior. E eu falei, me ajuda. Aí de repente um irmão me manda um WhatsApp, porque o WhatsApp pode ser bênção também, e fala assim, eu queria dar uma oferta para a van. Aí esse cara vem e me traz 10 mil reais de oferta. Eu falei, agora só falta 83. Aí, recebo um outro WhatsApp. Um cara me mandou o cartão do gerente do banco dele, escrito assim, 93 mil, 12 vezes de 8 mil, não sei quanto. Eu devolvi para ele, o que é isso aí, cara? Não, eu vou pagar a van, estou pegando um empréstimo para pagar a van. Eu falei, calma garoto, porque eu vou receber uma oferta agora. E à vista, eu vou pagar mais barato. Eu paguei 141.250 na van, porque foi no coco. O cara ficou desesperado para ver a cor do dinheiro. E aí, sabe o que aconteceu? Nem um centavo a mais, porque quando você se arrisca, Deus cuida do resto. E responsabilidade é uma coisa, agora ouvir a voz de Deus dizer, Senhor, me segura que eu fui. Vou te falar a última e aqui a gente termina. E aí outro dia eu prego o resto. Que eu nem entrei nos 5 negócios que eu ia falar, né? Mas deixa eu te falar um negócio. Preste atenção numa coisa. A gente ganhou de oferta um sítio em Juiz de Fora. E a gente precisava vender esse sítio. 3 anos para vender, não vende nunca. Consegui vender na época da obra. Aí o que aconteceu? Tudo que a gente ganha, a gente entrega dízimo dos dízimos em outro ministério. E aquele sítio, a gente já tinha entregue o dízimo dele em outro ministério. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu vender. Recebi 100 mil na mão, em dinheiro, pelo sítio. Eu estava indo pregar numa conferência, eu falei assim, eu vou levar uma oferta de gratidão, porque esse sítio vendeu na hora certa. Primeiro, 40 mil eu torrei na hora. Tinha um monte de conta para pagar. Eu falei, 50, quando eu voltar da conferência, eu dou esse dinheiro. Ó, eu pago um monte de conta antecipada com esse dinheiro. Mais 10 eu vou levar como uma oferta de gratidão. Aí quando chegou aquela hora lá, eu estava com a fé desse tamanho. Porque fé com dinheiro no bolso é grande, irmão. Aí eu fui para a conferência com meus 10 mil de oferta, assim, com uma fé gigante. Aí o pastor está pregando e eu estou esperando, né? Pô, vou arrebentar, dar oferta. Eu sou um cara liberal. Deus é maravilhoso. E aí, de repente, antes de começar esse negócio da oferta, que às vezes é um perigo, aí o que acontece? O Espírito Santo fala, fica com os 10 e me entrega os 50. É essa a reação, e pior que essa. Você teve sem ser o dinheiro seu. Imagina eu, que já tinha plano para o dinheiro. Meu irmão, o culto acabou. Não, lógico, o culto acabou. Eu estava em qualquer lugar, menos dentro da igreja. Porque eu estava pensando, como é que eu vou fazer com aquela conta?
eu já ia pagar. E eu comecei a dizer para Deus: Senhor, mas eu estava tranquilo, 10 mil, eu não estou dando dízimo, eu estou dando oferta. O dízimo eu já dei, lembra? 3 anos atrás e tal. E eu falando com Deus, e o Espírito Santo me dá 50 e fica com 10 e tal. O que aconteceu? Depois de uns 5, 10 minutos, não sei o que rolou no culto, se cantaram, se não cantaram, eu estava em outro planeta. E aí eu decidi, falei: eu vou dar oferta. Na hora que eu falei isso com Deus, Deus me deu uma palavra, eu comecei a escrever, porque eu já estava fora do culto mesmo, aí comecei a escrever na hora. Aí comecei a escrever a palavra e tal, fui escrevendo. Aí chegou o momento da oferta, estava eu, minha esposa, meu filho e um outro cara que eu levei na conferência. Aí o que aconteceu? Naquele momento de oferta, deram a palavra de oferta, e o amigo lá, o cara que eu levei, falou assim: pastor, o senhor não vai levantar para a oferta? Eu falei: não, mas também não expliquei por quê. Aí, porque eu não tinha 50 mil ali. Aí o que acontece? Ele fala: o senhor vai comigo até o gasofilácio? Falei: vou. Falei: esses crentes são místicos, né? Aí eu fui com ele até o gasofilácio. Aí ele está com 2 envelopes, coloca um lá, pega o outro envelope, me entrega, diz assim: pastor, me abençoa? Eu falei: abençoa. Pensa num envelope fino. Fino. Parecia 5 anos de fome. Fino. Aí eu peguei o envelope, dobrei, botei no bolso, voltei, abençoei ele, voltei, sentei lá na minha preocupação, escrevendo as coisas e tal. De repente o Espírito Santo falou assim: eu já te dei a colheita. Eu falei: 50 mil não cabe aqui. Aí eu estava doido para abrir, mas o cara estava do meu lado. Pastor sofre, irmão. Eu querendo abrir, mas é chato, né? Aí eu queria abrir e estava lá. Aí o que aconteceu? Cheguei no hotel. Que culto demorado. Não é assim? Só faltava 30 minutos para acabar, mas levou umas 2h30. Quando eu cheguei no hotel, aí eu abri o envelope. O cara botou assim: estou dando a minha Frontier diesel de oferta. Estou sentindo inveja nisso aí. O cara só entregou mais do que os 50. Deus não queria a minha oferta, Deus só queria a obediência. Ele já sabia o que ele ia fazer. Antes que eu entregasse, ele já me deu para dizer: só porque você obedeceu. Fé é correr risco. Fé é você dizer: Deus vai fazer. Embora todo mundo está dizendo que não, Deus vai fazer. Eu vou parar aqui mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, que faltam 2 minutos. Eu quero te dizer uma coisa: 2016 ainda não está escrito, não. Deus já colocou várias palavras sobre 2016. Mas tem uma coisa: a tua fé vai escrever o resto. A tua fé vai mudar a realidade de 2016. Eu estou olhando para o governo, mas aí eu digo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem do governo, o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Te contaram uma notícia ruim para 2016, e eu tenho para te dizer: 2016 vai ser repleto de milagres. 2016 vai ser um ano onde nós vamos ver fontes jorrar no nosso jardim. Vai ser o ano onde a gente vai ver o maior tempo de prosperidade sobre a nossa vida. Porque acredite numa coisa: dinheiro, eu sou formado em Direito e sou formado em Administração pela UCP, Administração para Bancos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: me ensinaram que dinheiro some, mas dinheiro não some, ele só muda de mão. Se existe 1 trilhão de reais no Brasil, vai continuar tendo 1 trilhão de reais no Brasil. E nós podemos orar para, se ele for mudar de mãos, vir para a nossa mão. Para as ideias vir para a nossa cabeça, para as estratégias vir para os nossos papéis, para os sonhos vir para os nossos momentos de dormir, porque Deus é aquele que canaliza o futuro para o presente, para dar o fim que você deseja. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? E eu quero selar esse momento, te pedindo para você abrir em Gênesis 5, versículo 28. Essa mensagem não tem em DVD, mas tem um monte lá. Depois você pode adquirir. Em janeiro vai sair um livro que eu escrevi chamado Saindo do Cativeiro Financeiro. Eu te indico comprar.
Gênesis 5, versículo 28. Olha só, e a gente vai terminar aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 28. A mensagem acabou, mas agora vem um ato profético. Ok? A Bíblia diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Eu ministrei um pedaço dessa palavra lá na igreja ontem. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor a amaldiçoou. Preste atenção numa coisa e deixa a Bíblia aberta aí que eu vou ler outro capítulo aí pertinho. Noé nasceu. Lameque já está com 182 anos. E de repente, no nascimento de Noé, a Bíblia fala que Noé libera uma palavra profética. Noé libera um futuro sobre... Lameque libera um futuro sobre Noé. Ele diz: esse é Noé, é aquele que vai redimir a terra da maldição que o Senhor lançou. Eu te pergunto, qual foi o anjo que foi dizer isso para Lameque? Porque tem crente muito religioso que acha que tem que sentir arrepio para profetizar. Que acha que um anjo tem que aparecer diante dele, como apareceu para Zacarias, e dizer: olha, Isabel vai ter um filho. Maria também recebeu a visita de um anjo para dizer o que ia acontecer. Mas eu te pergunto, onde apareceu alguém dizendo: Lameque, libere uma bênção sobre a próxima geração? Ninguém. Mas Lameque liberou uma palavra profética que 500 anos depois se cumpriu. Por quê? Porque o diabo quer travar as palavras de bênção da sua vida. Porque ele sabe que você é o maior profeta da sua casa, você é o maior profeta da sua vida, você é o maior profeta dos seus negócios. Quando começar a dar errado, diga: eu trago a realidade do céu sobre a terra, que o céu invada a terra, porque isso vai ser resolvido em o nome de Jesus. Lameque não tinha nem o nome de Jesus para profetizar, não tinha o Espírito Santo dentro dele para profetizar. Você tem o Espírito Santo dentro de você 24 horas, você tem o nome de Jesus para mudar qualquer situação e dizer: mar, se abra pelo poder do nome de Jesus. E aí você acha que é muito religioso profetizar. O diabo quer travar nossos lábios, porque ele sabe que quando você profetiza, o céu se alinha com a tua palavra. E aí Lameque, sem receber visita de anjo nenhum, recebe uma palavra, libera uma palavra: esse é Noé, que vai redimir a terra da maldição que Deus lançou. Aí, olha o momento que vai acontecer, o desatar da palavra profética. Gênesis 8, versículo 20. E deixa a sua Bíblia aberta quando acabar de ler, que eu vou ler só mais um texto. Gênesis 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto. Deixa a Bíblia aberta aí, sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Olha, meu irmão, a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé faz quando desce da arca é oferecer um sacrifício ao Senhor. E na hora que ele oferece, a palavra profética se cumpre. Deus abençoa a terra como Lameque tinha profetizado sobre Noé. Existem coisas na nossa vida, e deixa a Bíblia aberta aí. Existem coisas na nossa vida que não é oração que vai resolver, não é jejum que vai desatar, e não é campanha que vai desatar. Existem coisas na nossa vida que serão desatadas em momento de sacrifício, em momento de oferta. A empresa para a qual eu trabalhava, um dia me transferiu para São João de Meriti. Eu comecei a gastar R$ 1.365 por mês para trabalhar. E eu comecei a orar e jejuar: Senhor, por favor, me devolve para Petrópolis de novo, muda, o Senhor manda naquele lugar, e tal. 4 meses jejuando e orando, não resolveu nada. Um dia eu estava num culto na igreja de um amigo, e o Espírito Santo falou: você só não entregou, você já derramou oração e jejum, só faltou selar como oferta. Sabe o que eu fiz? Já estava lascado de marré, 1.365 dias, de uma hora para outra, R$1.365. Aí sabe o que eu fiz? Eu tinha separado R$365 para dar de dízimo, por causa de um ato profético que ia ser feito, que o pastor estava pregando, e de repente eu falei: agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou entregar um mês de gasto, que já está me arrebentando, porque se é para perder, eu entrego para o Senhor. E aí, porque meu irmão, quando Deus te pede uma oferta, você só decide para quem você vai perder, porque você já perdeu. Se você vai perder para circunstância, ou se você vai entregar para receber multiplicado. Se Deus falou assim: entrega isso, e não entregou, você já perdeu, já era.
Preste atenção numa coisa, na hora que Deus falou aquilo, eu falei, eu já estou me lascando 4 meses. Falei com a Raquel, faz um cheque de 1.000 aí. Juntei com aquela oferta e falei, Senhor, eu vou dar um nome para essa semente, transferência. Porque jejum e oração eu já derramei no teu altar. Na hora da oferta eu plantei a minha semente lá. Sabe o que aconteceu? Alguns dias depois eu mandei para o meu diretor, porque eu estava com o dedo quebrado. Falei assim, já posso dirigir, mas você libera o táxi para mim? Ele botou assim, não, assuma a agência Petrópolis amanhã. Existem coisas que não é a sua oração que vai fazer. Existem coisas que não é o seu jejum que vai fazer. Existem palavras proféticas que vão ser desatados em momentos proféticos de oferta. Aí deixa eu te contar mais um segredinho nesse texto aqui e a gente termina. Olha o versículo 20. Noé fez um altar ao Senhor, amém? E tomou de todo o animal limpo. De quê? Você pode ler aí para ver se eu não estou falando besteira? De todo, algumas Bíblias vão dizer dos animais limpos, mas alguma Bíblia vai ser mais específica. De todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e oferecer holocausto sobre o altar. Noé, a primeira reação dele é falar assim, eu tenho aqui uns animalzinhos que é para reproduzir e encher a terra. Mas espera aí, chegou a hora da oferta, eu quero um animalzinho de cada. Mas espera aí, vai descasar os pares. Parou para pensar? A Bíblia diz que Noé pegou de todo o animal limpo, de cada espécie, e de toda a ave limpa, de cada espécie, e disse, eu vou oferecer ao Senhor. E aí, como é que procria aquele negócio depois? Tua Bíblia tem isso aí? Todo animal limpo? Estou inventando? Estou forçando a barra? Aí eu perguntei para Deus, eu estava no meu devocional lendo isso aqui, eu falei, mas Senhor, como é que teve procriação? Aí Deus me mostrou um negócio que eu nunca tinha visto. Volta aí para o capítulo 7 agora e aqui a gente termina. O diabo formatou a nossa cabeça para não entender isso aqui. Lucas 7, disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levará quanto? 7 e? Vai, que deu umzinho. Que ensinaram para a gente. Lê aí. Cadê um parzinho só? Lê aí, gente. Me ajuda. 7 e... Olha só, vou ler de novo. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. O diabo fez questão de fazer comercial só de um macho que não servia para Deus e uma fêmea que não servia para Deus. Mas os 7 pares que servia, ninguém falou que estava dentro da arca. E por que havia 7 pares dos limpos dentro da arca? Porque os únicos animais que serviam para ser oferecido ao Senhor eram os limpos e não os imundos. Então, Deus, sem pedir a Noé, deu condição a Noé de ofertar se ele quisesse. Porque na hora da oferta, Deus estava pronto para desatar o futuro que foi profetizado há 500 anos atrás. Entendeu porque o diabo não quer que você entenda a oferta? Você entendeu por que o diabo mete o pau quando a igreja fala de oferta? Porque futuros dentro da igreja são desatados no momento da oferta. Cadê aquele desenho bíblico que mostrava um casalzinho de cada? Cadê aquele filmezinho bíblico que mostrava um casalzinho de cada? Formatando a cabeça. Mas a Bíblia está dizendo que o que serviu para Deus, Deus botou 7 dentro da arca. 7 pares. Por quê? Porque às vezes Deus nunca vai te pedir uma oferta, mas você sempre vai ter condições de oferecer uma oferta e desatar o seu futuro naquela oferta. Eu acredito em oferta. Por isso, quando Deus falou para entregar aqueles 50, eu sabia. Ou eu entregava para ele ou eu já tinha perdido. E eu quero terminar essa mensagem de fé com um ato profético de oferta. Porque a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Se Deus conquistou o seu bolso, o teu coração já é o dele. Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando Deus entrou no seu bolso e você deixou, significa que o teu coração já é dele.
Se Deus ainda não entrou no seu bolso, significa que você não se converteu de verdade ainda. Porque o seu tesouro mostra onde está o seu coração. Se o teu coração está em Deus, o seu tesouro pode ser entregue a Deus. Você entendeu isso? Diga sim ou não. Então eu quero te desafiar a encerrar essa palavra com uma oferta que represente o seu futuro. Uma oferta que fale ao seu futuro. Você já ouviu na Bíblia um texto que diz de oferta movida? Já ouviu desse texto? Que o sacerdote pegará e apresentará a oferta movida diante de Deus. Mas quando a gente traz para os dias de hoje, é como se Deus movesse a oferta e não o sacerdote. Você vem e deposita uma oferta aqui, e aquela oferta será movida, porque Deus vai pegar essa oferta e vai colocar no futuro, aonde precisa desatar quando você chegar lá. Oferta movida. Você é capaz de pedir a Deus para mover uma oferta para o lugar certo hoje? Você é capaz de oferecer a Deus uma oferta por causa de todas as palavras proféticas que você tem recebido? Porque você precisa de fé para receber as palavras proféticas. Então eu vou pedir que distribua os envelopes, eu não sei se é assim. Eu queria pedir uma máquina de cartão, tem máquina, né? Me dá uma máquina de cartão. Eu quero te desafiar, porque houve épocas que eu achava que a máquina era do diabo. Aí depois eu descobri que era da Cielo. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí eu passei a ter máquina lá. Depois que eu descobri que não era do diabo e era da Cielo, eu botei 7 máquinas lá. Eu descobri por causa do pastor Christian. Ele falava, bota máquina, rapaz, ninguém tem mais dinheiro não. Eu pensava assim, isso é do diabo. Aí eu descobri que tem a Rede K, a Cielo, e ninguém tem na sociedade no diabo. Então, meu irmão, preste atenção, você é capaz de chegar lá e comprar em 10 vezes. Você sabe quando em 2006 começou a mudar a minha mentalidade, começou a mudar a minha história? Quando eu falei assim, eu já peguei empréstimo para comprar carro, já peguei empréstimo para comprar isso e aquilo, mas nunca peguei um empréstimo para dar de oferta. Aí eu fui no banco, peguei um empréstimo e dei de oferta. Paguei 36 meses, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Mas também quando começou a acontecer, eu já não sabia mais de onde era. Porque você pode ter certeza, a nossa missão é semear, a de Deus é de produzir a colheita. Então você que quiser agora, pode ofertar, coloque aí uma oferta de sacrifício, que nós vamos pedir a Deus que mova em direção ao nosso futuro, e que antecipe sobre a nossa vida colheitas. Então não deve ser uma oferta qualquer. A oferta normal que você dá do culto é uma oferta normal, essa é uma oferta profética. O pessoal do teclado aqui pode me ajudar? Que aí parece que eu estou pregando melhor. Aqui a máquina. Alguém quer máquina? Não é do diabo não, pode pegar. Olha lá, tem gente lá embaixo. Olha lá. Vamos adorar? Josi, você pode ajudar a gente aqui? Quer que eu canto contigo? Estou brincando. Enquanto você prepara a sua oferta, e se Deus te pedir algo, meu irmão, entrega, porque você já perdeu. Não adianta tapar o ouvido, porque Ele fala no coração. E enquanto ela estiver cantando, Deus talvez vai mandar você mudar a sua oferta. Aleluia. O Senhor é fiel. E Ele cuida de nós. Obrigado, querido. Enquanto você prepara a sua oferta, adore ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mas alguém quer a máquina? Levante a mão aí se quiser. Sei que estás aqui. Isso, adoro. Podes perceber? Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Entrega sua oferta. A minha oferta eu te ofereço, Senhor. Ofereço a ti, Deus meu, e reconheço, Senhor, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Oh, glória a Deus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Ele tem vitória para você. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Levante a sua mão e agradeça a Deus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Em todo tempo, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.